paz. Ai, que bem. Isso é muito bom. Jesus disse: eu deixo-vos a paz e a minha paz eu vos dou. E eu não vou lá dou como o mundo a dá. O apóstolo Paulo parece que tentando completar o que Jesus dizia, ele diz assim: haverá paz, paz. Quando você ouvir paz, paz, haverá repentina destruição. Ou seja, a paz que o mundo dá é diferente da paz de Cristo. A paz que o mundo oferece, porque o mundo oferece uma paz passageira. O cristão, independente das circunstâncias que ele está vivendo, a paz dele é uma paz eterna, uma paz que vive dentro da gente. Hoje eu falava com minha esposa, independente do problema que a gente tem dentro de casa, dentro do trabalho, na vida pessoal, nós temos a nossa devoção a Deus. E eu queria parabenizar vocês, porque não é fácil, estudar nunca foi fácil. Ler, principalmente a Bíblia, é uma questão de propósito, é uma questão de educação a si próprio para que a gente possa ler. Porque ler é complicado. Principalmente quando a gente encontra aquela genealogia que tem aquele nome tanto de... Meu nome já é complicado, mas aqueles da Bíblia eu vou respeitar. Amém? Mas Deus abençoe a todos os irmãos. A semana passada eu falei sobre como nós provar a veracidade das Escrituras Sagradas. Vocês lembram disso? Quem está lembrado disso? Eu citei 3 maneiras, 3 formas da gente provar a veracidade das Escrituras. Uma delas, me ajuda aí, qual é? A arqueologia, nesse sentido. A geografia, história e arqueologia. Principalmente os escritos de Lucas, ele traz tudo isso para nós. Ele traz a história, ele fala sobre as cidades aonde se passou, os fatos que ele comenta. Ele fala sobre nomes de pessoas, governantes que estavam ali naquele momento. Ele fala sobre, eu até brinquei que ele dá até um endereço. Então o endereço lá na rua direita, lá do Cornélio. Então assim, na verdade eu provoquei uma pergunta para vocês me fazerem, vocês não me fizeram, então eu vou fazer para vocês agora. Porque assim, eu falei para vocês sobre a geografia, nós temos lá os montes, as cidades, enfim. Sobre a história nós temos ali o nome dos governadores, o nome de pessoas, até o nome de Gamaliel, que era um instrutor, um professor de Paulo. Nós temos arqueologia, eu citei ali a cidade de Cesareia Marítima, que a arqueologia descobriu recentemente. Então assim, beleza, dá para provar, não é verdade? Mas nós temos uma outra coisa, que era a pergunta que eu queria que vocês me fizessem. Quem garante para nós? Eu estou te fazendo a pergunta, e você me disse todas essas 3 maneiras de provar que a Bíblia é real, verdadeira. Aí eu pego e faço a pergunta para vocês. E quem me garante, até aí vocês me convenceram, mas quem me garante que a tradução do grego para o português está correta? Você me garante isso? Como que você pode me garantir que o escritor da Bíblia, a Bíblia João Ferreira de Almeida, ele foi traduzir a Bíblia do grego para o português? A tradução, na verdade, não foi essa, teve do alemão primeiro, mas enfim, a tradução da Bíblia para o português. Como você vai provar que isso é original? Existe, isso aqui são perguntas retóricas, você quer falar? Pelas concordâncias? Não é pelas concordâncias. E por favor, irmão, se vocês quiserem falar, tá? Mexe a mãozinha e participe. Eu quero que vocês me interroguem, eu quero que vocês dêem uns pitacos aí, mas fala, tá certo? Nós temos uma maneira de provar, na verdade são 3, e uma responde à outra, ou concorda com a outra. Nós temos uma maneira de provar de que a tradução da Bíblia é original. De maneira que tudo que você lê, se você for olhar pelo grego, é a mesma coisa. É a mesma coisa, é uma tradução correta. Isso chama... algumas coisas, se vocês quiserem anotar e fazer pesquisa depois, fiquem à vontade, tá? Qualquer dúvida também pode me procurar. A família 33.
Alguém de vocês já ouviu falar sobre família 33? Não é uma família de pessoas, é uma família de manuscritos. São 33 manuscritos do Novo Testamento, não do Velho, do Novo Testamento. Quando nós for falar em Pentateuco, a gente toca em traduções do Velho. 33 manuscritos, quase que originais, do original grego, que já se perdeu, que prova a veracidade do Novo Testamento. Família 33. A família 33, ela pode provar sozinha que o Novo Testamento é correto? Não, ela não pode provar sozinha. Porque para isso há uma comparação. Há uma comparação da família 33. O nome fugiu da mente aqui agora. Mas tem mais duas traduções, dois códices que são guardados. Um está guardado no Vaticano, tanto que ele é um códice vaticano, que comprova, porque se você comparar a família 33 com esses dois códigos, você vai encontrar uma semelhança de 98%, não é 100%, por quê? Porque algumas palavras gregas, ela tem mais de um significado. Vocês sabem, algum de vocês sabe que eu sou cozinheiro, salgadeiro, minha área é alimentação. Eu trabalhei num restaurante árabe, faço de comidas árabes, e lá eu pude aprender com o meu patrão, porque ele era árabe, que uma palavra ela tinha vários significados na língua árabe. E na língua grega, que é uma língua muito mais rica, ela tem muito mais significados. Por isso essa discordância de 98%, se você for fazer uma comparação dos manuscritos da família 33 com os outros dois manuscritos escritos. Se você for pesquisar depois sobre a família 33, você vai encontrar esses outros dois manuscritos quase que originais. Até acreditam que unindo os três o texto fica original. Então não existe, ainda que qualquer pessoa possa questionar, tentar levantar, tentar te falar que é falso o que está escrito na Bíblia, não existe possibilidade de falha. Amém? Deixa eu entrar aqui um pouquinho na revista aqui. Irmãos, assim, cada um de vocês tem a revista. E vocês vão ler na casa de vocês, tudo. Mas assim, se eu for fazer um comentário de toda ela, ler toda ela, nós temos 4 aulas no mês. É quase que impossível a gente conseguir. Então eu procuro aqui pegar alguns pontos da revista e a gente fazer uns comentários que possa ser legal, que possa trazer uma edificação de conhecimento para vocês. E para nós também, né? Que a gente nunca sabe de nada. E aqui na página 12, das outras páginas eu já fiz comentário, mas na página 12 tem uma passagem aqui que me chama muita atenção. Eu até queria ler essa passagem de baixo para cima. A senhora pegou o livro, né, irmão? Vocês abrem e leem? Vocês estão na página 12? Não sei não, mas eu estou na página 12. É bem embaixo, o último parágrafo, diz assim: os escritos do livro de Atos se ocupam com a oposição das autoridades relativo à expansão do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, através de muitas perseguições e tribulações. Essa é a frase que me chama a atenção. E este é o cenário em que a igreja nasceu. Qual o cenário que a igreja nasceu? Um cenário de tribulação, um cenário de perseguição. Nesse período, o evangelista Lucas, está aqui melhor dizer o escritor, né? O evangelista no livro de Lucas, o escritor traz para nós os acontecimentos na vida dos apóstolos, porque Atos ele é uma expansão do ministério de Jesus. Você vai encontrar isso aí na revista, eu já li. Jesus ressuscitou hoje. E de hoje até o dia da ascensão de Cristo, ele ficou 40 dias com os discípulos. A Bíblia registra, que o próprio Lucas registra, que nesses 40 dias ele conversou com os apóstolos, conversou com todos os discípulos, se não me engano eram 125 pessoas, ele falou das coisas concernentes ao céu, com eles. Nós temos aqui
na lei também, nós vamos ver isso depois quando estiver estudando o Pentateuco, mas também na nossa Constituição precisa de testemunha para acusar alguém, para falar. Por isso que sempre que tem algum problema, a testemunha se levanta, vai lá, não, eu vi, tal. E na lei precisa de 3 testemunhas, para que aquilo, ninguém, na verdade está escrito em Deuteronômio, ninguém pode ser condenado senão pelo testemunho de 3 pessoas. Se não tiver 3 pessoas, a pessoa está ali, mesmo que ele matou. Se não tiver 3 testemunhas. Jesus, ele tinha, ou Lucas tinha, 125 pessoas. Poxa, precisam de 3, ele tinha 125 pessoas. 125 pessoas que assistiram Jesus ressurreto por 40 dias. E depois desse período de 40 dias, com 40 dias ele é assunto ao céu, ele sobe nas nuvens. A gente fez aquele comentário sobre o atemporal de Deus, que ele não vive no nosso período, no nosso tempo ali de 10 para 5 para as 8, ele vive um tempo atemporal fora do nosso tempo. Depois desse período de 40 dias, se passaram 10 dias. Talvez você não está lembrado, eu vou te recordar. A gente falou na semana passada sobre o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. 40 dias, ele morreu hoje, no dia da Páscoa, ele ressuscitou, ficou 40 dias conversando com os discípulos, falando das coisas do céu, e depois dos 40 dias, completou 40 dias, ele sobe, aí vem os 10 dias, para completar o quê? Completar os 50, o dia de Pentecostes. Porque o dia de Pentecostes, ele se dava 50 dias depois da Páscoa. Vocês entenderam? Daí está tudo bem? Ou seja, eles ficaram 10 dias sem a presença de Jesus, aguardando a vinda do Espírito Santo. Completou os 10 dias, chegou o dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre eles, e a Bíblia diz que ele foi manifestado como quente língua de fogo sobre cada um deles. Eu até falei para vocês a semana passada sobre o perigo do silêncio dos profetas, o perigo de nós não pregarmos a respeito do Espírito Santo. Nós temos 3, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma trindade, 3 divindades, que se concordam em um. Vai ter uma aula que a gente vai falar sobre essa trindade. O Pai enviou o Filho morreu, enviou o Espírito Santo, que está junto conosco. De maneira que nós não podemos falar dele, se não for por ele. Então o perigo de nós não falarmos sobre o batismo do Espírito Santo, não falarmos sobre a ação do Espírito Santo na igreja, causa um esfriamento. Você quer ver lá no livro de Apocalipse? Deixa eu fazer um resuminho bem pequeno. Isso aqui eu falo demais, tá, irmãos? Mas dá para vocês aproveitar isso. O livro de Apocalipse, irmãos, ele tem o 1º, 2º e 3º capítulo, do 1 ao 3º, já são cumpridos. São as cartas que Jesus, através do Espírito Santo, uma revelação de João, ele escreve para as igrejas. Aquilo foi escrito para quem? Para a igreja. Não foi escrito para as pessoas que estão lá fora no mundo, para o ímpio, não. Foi escrito para a igreja. E essa escritura, escrita para a igreja do livro de Apocalipse, ela diz assim, para os pastores, que foi escrito para os pastores. Aquele versículo que a gente usa muito para fazer evangelismo. Vamos conferir lá na Bíblia, lá em Apocalipse 3? Eu achei interessante para estar aqui junto com esses comentários que nós estamos falando agora. Muito importante. 3, versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo. Isso aqui não foi dito para as pessoas que estão lá no mundo, foi dito para nós. Ele está aqui batendo na porta do seu coração. Você, eu, batendo na porta do meu coração todos os dias. Se eu abrir a porta, mano, eu sou cristão já há 40 anos. Mas se eu abrir a porta, ele vai entrar e vai cear. O esfriamento do Espírito Santo, a falta de nós falarmos do Espírito Santo,
que causa esse esfriamento, a minha porta ela fica fechada. Aí vai surgir aquilo que eu falei para vocês semana passada, uma lenda sobre o batismo do Espírito Santo. Os meus netos vão dizer assim: meu avô falava em línguas estranhas, meu avô dizia sobre o Espírito Santo, porque nós deixamos de falar do Espírito Santo. Você quer ver uma coisa interessante? Muito interessante, pega isso aí para você. A Bíblia diz que Moisés entrava dentro do templo, no tabernáculo. Ele entrava aqui dentro do tabernáculo, Josué ficava lá na porta. Ele conversava com Deus, orava, gastava. Imagina um homem daquele orando, irmão, vai ser dias. Josué lá na porta. Quando Moisés saía, que ele ia embora para a sua tenda, aonde que estava Josué? Na porta. Ou seja, Josué ele era aquela pessoa a qual Moisés preparava para ser o quê? Seu substituto. Se você olhar a vida de Josué junto com Moisés, não tem jeito de ter um outro substituto para Moisés. Se nós olharmos a igreja hoje, eu digo igreja de modo geral, sem ministérios, qual que é o nosso sucessor? Como que nós estamos preparando o nosso sucessor? Porque vai ter. Cedo ou tarde, o pastor presidente vai partir para a glória, se não for no arrebatamento, vai ser antes, e ele precisa do substituto, por isso ele tem os juízes dele. E eu não conheço todos, mas conheci um que veio pregar aqui, muito sábio, um homem muito sério, a esposa dele transmite, mas você não conheço ele. Se me perguntar o nome, acho que é Samuel, parece que eu vi escrita dele, Samuel mesmo, né? Não, o vice que esteve aqui, Samuel. Então, assim, é uma pessoa que está sendo preparada para substituir o outro. Se nós não ensinarmos sobre o Espírito Santo, o próximo que vai vir depois de nós, não sabe nem o que é Espírito Santo, como que ele vai ensinar? Isso foi o que Lucas estava mostrando. Em todas as tribulações que a igreja foi crescendo, Tiago foi morto ao fio da espada, Pedro foi levado preso, Estevão foi morto lá, apedrejado. A igreja cresceu nesse cenário, a igreja cresceu nesse ambiente. Eu estava vendo aqui, nós temos um estudo que é muito importante você saber dele, chama Janela 1040, já algum de vocês já ouviu falar da Janela 1040? Você vai pegar o planeta Terra, vai dividir ele aqui da linha do Equador, que vai passar aqui nele, e ali, 10 graus para um lado e 40 para o outro, você vai encontrar um espaço de países, aonde o Evangelho não pode entrar, aonde aqueles que vão, morrem. Eu estava vendo hoje, eu até anotei aqui para mim não esquecer a quantidade, 747 ataques esse ano aos cristãos nesses países. Na verdade, isso foi só na China. Só na China. E o que nós precisamos? Irmãos, nós precisamos sim de ter esse Espírito Santo. Se ele não fosse útil, se ele não fosse necessário, Lucas não tinha falado, Jesus não tinha prometido, eu vou e rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador. Lucas ele mostra que mesmo tendo toda aquela tribulação, todas aquelas dificuldades, perseguições, o Espírito Santo estava com eles. E a igreja fazia o quê, irmãos? Crescia. Imagina você, Pedro fez uma pregação, mano, não dá nem para a gente imaginar, ele pregou uma vez, 3.000 pessoas converteram. Na verdade deve ter sido mais, se foi só os que ficou firme que batizaram. 3.000 pessoas com uma pregação. Mas por quê? Por causa do Espírito Santo. Aí você pega e fala assim para mim, isso não é para mim, isso é para Pedro, que Pedro tinha um Espírito. O que é isso? Eu vou me comparar com Pedro. Mano, eu vou te dizer uma coisa, o mesmo Espírito que estava na vida de Pedro, o mesmo Espírito que brilhava o rosto de Moisés, ele está em você. Literalmente, ele está em você. Agora, a única coisa que ele pede é que você se posicione, que nós nos posicionamos, nós cada que, Senhor, eu estou aqui, me envia, me usa. E não importa se é homem, se é mulher, se é criança, não importa. Ah, mas eu sou velho, ele te usa. Não importa a sua idade, não importa nem o seu conhecimento.
Agora importa a sua devoção. Lembra que eu falei sobre adoração semana passada? Os pastores dizem, levanta a mão, vamos, adore o Senhor. Mas adoração não é levantar a mão. Mas pode ser. A diferença está da maneira com a qual você oferta para Deus. Quando Jesus estava ali fazendo a oferta, como a viúva veio e ofertou ali, a gente disse que umas moedinhas que ela tinha, que era só aquilo. Será que foi só ela que deu? Não, mano, tinha muita gente ali que metia a mão no bolso e ajudava. Mas a oferta dela foi aquela oferta diferenciada. Lembra que Jesus disse que o profeta Elias orou, ficou 3 anos e 6 meses sem chover. Aí Jesus, quando vai contar essa história, ele pega e diz assim, não existia em Israel outras viúvas, mas Elias ele não foi enviado a todos, ele foi enviado só à viúva de Sarepta. Por quê? Porque aquela mulher destacava. Aquela mulher se colocou, se posicionou diante de Deus. Eu sei que vocês podem ser cantores, as duas aqui eu sei que cantam, vocês não vão ver cantar não. Mas a pastora também canta. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, e não se escandalizem com isso. Deus ele não gosta de cantar do louvor. Não gosta. Eu não comparo nenhum, não vou falar de vocês não, porque eu nunca vi vocês cantar, mas eu sou horrível para cantar. Eu não posso me comparar com o louvor de nenhum de vocês. Agora Deus ele ama meu louvor. Não, Ele ama eu. A Bíblia não diz que Deus amou o louvor de tal maneira que deu filho. Não, Ele amou o homem, o ser humano. Ele te ama. O você vir para cantar, você está aqui na frente, dá o seu melhor, te entrega de tudo quanto é maneira possível. Isso é adoração. E Ele ama você. Se você está cantando feio ou bonito, mano, não está fazendo a diferença. Ele ama você. Ele quer você. Por isso, quando você for fazer, dá o melhor. Eu tentei cantar, irmão, se não consegui. Eu falei, eu tenho que achar alguma coisa, por quê? Porque eu tenho que dar o meu melhor a Ele. Eu tenho que me oferecer para Ele. Vocês compreenderam? Aqui nessa parte do livro, Lucas ele tenta mostrar para nós isso. Ele tenta mostrar para nós que com toda perseguição, com toda tribulação, às vezes até a morte, como aconteceu com Estevão. E com outros também, que Paulo ele matava os crentes, ainda quando ele era salvo. Com tudo isso, ele não te abandona, o Espírito Santo está com você. Ah, mas Estevão morreu, mas quando ele morreu, a Bíblia diz que, Lucas viu isso. A Bíblia diz, Lucas escreve isso aqui no livro de Atos. Diz que ele disse assim, eis que eu vejo o céu aberto. Mano, você consegue imaginar que glória que é essa? Ele foi considerado o primeiro mártir, mas ele viu o céu aberto, os anjos descendo para buscar ele. Ele viu Jesus em pé. Você consegue imaginar isso? Por isso que nós temos, eu falei isso semana passada, não precisa ficar vivo na sua mente. Nós temos que entender essa saudade que a gente tem do céu. Se você ainda não tem saudade do céu, mano, procura saber quem é o céu. O que tem no céu. João não conseguiu nem sequer descrever como era no céu. Ele falou, olha, é semelhante a isso, é semelhante àquilo. Porque era uma glória que para ele não era compreensível. É o que te aguarda, é o que te espera. Nós não estamos aqui por uma religião, nós não estamos aqui simplesmente para gastar um tempo, fazer uma medinha para o pastor que nós. Não, a gente está aprendendo do nosso Deus. Amém? Nós estamos aprendendo do nosso Deus. Eu disse que você pode ler sua revista aí depois, né? Então eu quero passar aqui para a página. Para a página 22. Por que o salto, irmãos? Porque assim, ó, aqui no meio, aqui, nós temos aqui o tema da igreja, nós temos o autor da igreja, desculpa, né, o tema do livro, nós temos o autor do livro, nós temos aqui para quem foi escrito, e a data, o lugar. Essas coisas, elas são importantes? Elas são importantes, né? Mas nós não vamos ganhar ninguém falar que Lucas escreveu o livro de Atos no dia 14 de dezembro. Não.
Então, assim, como a revista é muito grande, não vai dar tempo de fazer comentários em todo, eu procurei os melhores pontos para que haja aprendizado, de maneira que você tem a revista, você pode ver todas as outras passagens depois. E aqui o que eu separei aqui é o sétimo aí, o propósito. Eu já fui direto lá para o propósito. Bem na página 23, você vai encontrar aí os últimos parágrafos, diz assim: mas qual é o propósito principal de Atos? E é uma pergunta retórica, aquela pergunta que a pessoa já vai te responder. É sem sombra de dúvida dar testemunho de Cristo. E o versículo-chave é, capítulo 1, verso 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Bem no comecinho da revista, a gente falou isso semana passada, está escrito lá assim que todo leitor que for ler o livro de Atos, ele vai se deparar com isso aqui, com esse desejo de testemunhar, esse desejo de ir falar de Cristo. Por quê? O verso-chave é esse: e ser-me-eis minhas testemunhas. Independente de qualquer coisa, nós temos que ser testemunha dele. Nós podia sair uma pergunta aqui agora, né? Como que eu vou ser testemunha de algo que eu não presenciei? Como que você é testemunha de algo que eu não presenciei? Ou algum de vocês estava lá e viu Jesus morrendo? Quem estava lá? Você estava lá? Não, né? Algum de vocês viu ele ressuscitando? Não? Lucas, ele escreve que Paulo estava fazendo uma pregação e aquela pregação se estendeu, assim, muitas horas, né? Imagina, Paulo falando, acho que vai ser dias falando. E tinha um camarada sentado na janela, lá em cima. Eutico, o nome dele. Está no livro de Atos. Ele pegou e dormiu, cochilou, porque o discurso era muito extenso. Ele estava em cima da janela, ele cochilou, caiu e morreu. Quem que estava lá? Isso a Bíblia não diz. Mas quem escreveu estava lá. Lucas era testemunha disso. Lucas olhou o corpo, olhou para Paulo e falou: meu irmão, você está enrolado. Porque eles já estão te perseguindo só por causa do Evangelho. Agora uma pessoa morreu. Como que vai acontecer isso? Lucas relata que Paulo veio, orou para o Eutico, e o que aconteceu? Ressuscitou. Lucas é testemunha de que Paulo fez isso. E ele escreve no livro de Atos para nós. Agora, na morte de Cristo, não tinha nenhum, nem Lucas, nem Paulo e Lucas estavam lá. Mas ele diz assim: ser-me-eis minhas testemunhas. E essas palavras são palavras de Jesus, que Lucas ouviu e escreveu: e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Samaria, Judéia e até os confins da terra. Agora, como que nós vamos ser testemunha quando a gente não participou? Tem um erro? Tem. Jesus diz assim, falando sobre o Espírito Santo: estou batendo na tecla do Espírito Santo, eu não quero que você saia daqui sem pelo menos ter um desejo. Desculpa, não estou falando que você não tem, tá? Mas pelo menos ter um desejo de ser esse templo do Espírito Santo, ser essa morada do Espírito Santo, entre tudo que está relatado aqui no livro de Atos, que ele fez, e o que você já conhece. Jesus diz assim, falando sobre o Espírito Santo, ele diz assim: e ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho notificado. O Espírito Santo estava lá, viu Jesus ser crucificado, ressuscitou a Jesus, ele viu e fez todos os milagres que Jesus fez. E ele habita em você, por isso você pode ser uma testemunha. Entendeu? Você é testemunha ocular, porque você estava lá, porque você viu. Quando Lucas, eu falei isso a semana passada também, Lucas, quando ele escreve o Evangelho de Lucas, ele não tinha os detalhes, ele não viveu, ele não estava lá. O que ele fez? Ele foi fazer pesquisa,
Fala aí, ô Pedro, o que aconteceu? Como é que é? Aí Pedro, foi assim, assim. E João, como é que é? Porque Lucas, ele andou junto com Pedro, Pedro, João e Paulo. Ele era discípulo de Paulo, mas ele andou junto com os três. E ele então interrogou eles a respeito do que tinha acontecido. E ele então passou a saber de tudo. E ele pegou e escreveu coisas que ele pesquisou para saber. Vocês compreenderam? Mas o livro de Atos, ele era testemunha ocular. Ele era uma testemunha verdadeira porque ele viveu junto com os apóstolos. Ele presenciou Paulo na prisão, ele relatou Pedro que estava preso, e aliás, isso aí é uma coisa muito interessante, porque Pedro ele estava preso. A Bíblia diz que ele estava algemado, sem as suas sandálias e sem a sua capa, a cadeia estava trancada, talvez um cadeado ali, uma corrente, não sei, e Pedro estava ali preso. E o anjo do Senhor, o Espírito Santo, apareceu para Pedro. E Pedro, quando ele viu aquele anjo, a Bíblia diz, Lucas relata isso, no livro de Atos. Diz de que Pedro achava que era uma visão. Você entende? Ele só achava, e o anjo falou para ele, no seu achismo, o anjo falou assim para ele, olha, levanta, ele estava deitado, sentado, levanta, calça sua alparca, cinge os seus lombos e me segue. Ele achou que era uma visão. O que ele fez? Ele levantou, calçou o chinelo, colocou a mão, você está entendendo? Ele está achando que é uma visão. Ele não tinha certeza de que aquilo era real. E ele saiu seguindo o anjo. E as cadeias se abriram, os dois passaram. Quando chegou lá fora na porta, que ele se deu conta, isso está escrito, que era real. Que ele tinha visto o anjo do Senhor. Vou fazer uma pergunta para vocês. Imagina, se esse homem soubesse que era real. Imagina, ele só achou que era uma visão. Se ele tivesse certeza que era real, mano, eu acho que tinha gritado, pulado, saltado e já estava lá fora, lá. Talvez nem tinha calçado a sandália. Ele só achava. É um relato maravilhoso a respeito do que esse Espírito pode fazer na nossa vida. Nossos irmãos estão lá da China, e aquela parte da janela 1040, sofrendo, sendo mortos. Eu estava vendo um pastor agora, ele foi condenado numa igreja registrada, não era como eles chamam de igreja clandestina, não, tinha registro de tudo, assim como hoje, aqui o campo de Campinas. O pastor foi condenado, simplesmente porque, foi 2 ou 3 anos de prisão, simplesmente porque o governo queria instalar uma câmera para ver tudo que eles faziam no culto, e ele falou, não, mas é registrado, vocês não têm o direito, não têm direito, então você está preso, condenado. 3 anos de prisão. Nossa, me faz uma pergunta, mas o Espírito Santo abandonou ele? Não. Ele nunca te deixa. Ele nunca vai te deixar. Você pode achar doido, às vezes o irmão está aqui falando em língua, e pulando, e gritando, e assim, uma sapateando e batendo palma, mas o Espírito Santo está lá. Está ali mostrando para ela que ele está com ela em todos os momentos. E a igreja cresceu. 3.000 pessoas batizaram. Você consegue imaginar isso? Então eu vou te falar mais. Sabe o que aconteceu? Com toda essa perseguição, a igreja fez isso, se espalhou. Foi por medo? Não. As histórias que nós temos lá nos coliseus lá de Roma, os cristãos estavam lá e os animais vinham para comê-los, devorá-los. Ninguém fugia. Ninguém ficou desesperado. Meu Deus, o Senhor me abandonou. Não. Eles sabiam que a glória maior estava lá. No livro de Hebreus, no capítulo 11, tem um versículo muito interessante, falando a respeito do Heróis da Fé, né? Ele fala assim que eles não aceitaram a morte, não aceitaram a promessa, mas morreram esperando uma coisa melhor para nós. Você entendeu? Eles morreram, doaram suas vidas para que hoje nós pudéssemos ter essa palavra.
que muitas das vezes nós não valorizamos, e eu estou dizendo de modo geral, incluindo, porque como eu disse hoje no começo, se a gente não tiver uma educação correta para ler a Bíblia, educar nós mesmos, a gente não para ler. A gente vai ler na igreja, a gente vai ler, se viu um versículo curioso, de chegar a conferir se está certo, e por isso a gente conhece muito pouco de Deus. E a Bíblia diz o quê? Meu povo perece por falta de conhecimento. Eu quero te incentivar, te fortalecer a ler a Bíblia. Amém. Se você me perguntar como que deve começar a Bíblia, começa de Gênesis, não vai até Apocalipse. Depois que você começar de Gênesis em Apocalipse, você está lendo. Depois você vai examinar a Bíblia. Aí quando você estiver lendo alguém de vocês já ouviu falar alguma coisa sobre rabisco? Quem conhece? Nós temos uma doutrina nossa que chama rabisco. Quem conhece? Ninguém conhece? Nós temos uma doutrina que chama rabisco. Agora, quando você vai ler sobre o rabisco, que você vai ler em grande parte do Novo Testamento, não sei se acho que em Apocalipse não fala sobre o rabisco, mas quando você vai ler sobre o rabisco, aí vai vir aqui na sua mente o versículo lá de Levítico, depois aí o versículo de Isaías. Por quê? Porque você já leu. O que o Espírito Santo faz? Ele vos fará lembrar de todas as coisas. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho memória fraca, eu não consigo decorar. Mano, vai ler. Vai ler. A parte do Espírito Santo é dele, não queira ser Deus. Não queira ser Deus. A parte do Espírito Santo ele vai cumprir. E ele vai te fazer lembrar de tudo que está escrito. Vocês acham que a gente programa tudo isso aqui, tantos versículos? Não, a gente não programa. O Espírito Santo traz a memória. Quem prega sabe disso. O Espírito Santo traz a memória. E nos faz, assim, recordar de coisas como se a gente estivesse lá. Uma vez eu estava lendo uma passagem da Bíblia, uma passagem muito, entre aspas, comum, simples. E eu comecei a chorar. E eu não conseguia parar de chorar, e eu peguei, fechei a Bíblia. O que é isso? O que está acontecendo? Fechei a Bíblia, enxuguei as lágrimas, tomei um copo d'água, dei uma suspirada, falei, vou ler esse versículo de novo, o que está acontecendo ali? Quando eu abri lá e fui ler de novo, desandei a chorar de novo. Falei, meu Deus, e solução? Eu falei, está errado ou está certo? O que está acontecendo? Aparei com aquilo, 3 vezes seguida, e aquele choro compulsivo. Eu não entendi aquilo, mas eu estava presenciando. Porque eu não sei, vocês, eu não leio por ler. Quando eu estou lendo aqui, eu quero estar lá dentro lá. Eu estou vendo Jesus falando com João, que nós temos, que ele bate na porta do nosso coração, nós temos que abrir. Eu estou vendo isso presenciando, não estou só lendo. Isso é testemunho ocular, e o Espírito Santo é que faz isso na sua vida. Então ele diz aqui, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Esse aqui é o verso chave do livro de Atos. Na semana passada eu pedi para a irmã abrir uma passagem aqui e eu esqueci fui lembrar no outro dia, esqueci de pedir ela para ler. Hoje ela não veio, eu ia pedir desculpa para ela e pedir ela para ler, para me explicar a respeito, e aí ela não veio, mas na semana passada fugiu da mente. Eu estava falando sobre crônicas, sobre quando o nome do livro responde a algumas perguntas. É Simone? Abre aí, gente, deixa eu explicar isso hoje, ela vai perder porque ela não veio. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 11. É gostoso essas coisas, irmãos, porque ele trata de nós e cuida de nós. Alguém achou e lê para nós? 1 Crônicas 29, 11. Isso. Tua é, Senhor, a magnificência, e o poder e a honra, e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Amém. Vocês viram isso aí, irmãos? Esse aqui é o versículo chave do livro de 1 Crônicas. O versículo chave é uma declaração
de Davi para Deus. Mano, isso é tremendo. E aí o escritor de Crônicas relatou isso. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Crônicas, ele é um relato dos acontecimentos. Foi como eu expliquei semana passada. E esse versículo é uma declaração, e presta atenção porque vem agora para mim, é como a gente dizia, é tremendo. É uma declaração de Davi para Deus. Agora o versículo chave de 2 Crônicas, é o verso 14 do capítulo 7. 2 Crônicas 7, 14. Todo cristão conhece, né? Quem tem ele aí para ler? 2 Crônicas 7, 14. Você trouxe o Bíblia? Não trouxe, né? É. Esse é o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. O pastor está ligado. Os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa aí é uma declaração de Deus para nós. Isso é mais do que uma promessa, mano. Pensa o quanto foi investido lá em 1 Crônicas. Davi faz uma declaração para Deus. Eu não sei se vocês já fizeram isso, porque parece meio doido, mas você está lá orando e fala: Senhor, eu te amo. Eu aprendi isso, irmãos, a fazer a declaração para ele o dia que eu ouvi o meu pastor dizendo sobre uma irmã que congregava com ele lá, e ele parou para ouvir a oração dessa irmã. Ele dizia que a irmã estava lá orando e ela falava assim: Senhor, o Senhor é o meu chuchuzinho. Mano, pensa numa intimidade, você chamar Jesus de chuchuzinho. É muito íntimo. É muito íntimo. Aí eu aprendi, falar para ele que eu amo. Aprendi. Aparece assim. Outro dia eu estava orando, um irmão passou por mim, na hora da oração. Aí ele, segundo ele parou e ficou olhando, era na madrugada, ele ficou olhando, e ele procurava assim o que estava acontecendo. Depois, no outro dia, ele pegou e falou assim: eu tenho que te perguntar, você desculpa porque primeiro que eu fiquei ouvindo a sua oração, mas com quem que você estava falando? Ah, você estava falando com alguém, eu tinha certeza. Você estava falando com alguém. A gente morava numa chácara, eu estava dentro de um quarto e ele passou pelo outro quarto. Quando ele passou por mim, ele ouviu a minha oração e ele parou. Ele disse ele que olhava para a freta da gretinha da porta para saber quem que estava lá dentro. Quando você ora com intimidade, ele vem. O Espírito Santo não vai vir porque você precisa. Ele não vai vir porque você é carente. E ele não vai vir simplesmente porque você aceitou Jesus. Não. Não. O Espírito Santo ele vem porque você necessita dele. O Espírito Santo não é, irmãos, você ir lá comprar. Acho que eu falei até isso semana passada. Você comprar um carro lá e depois você vai comprar um carro completo. Não, se der para comprar um carro assim, básico, bom. Se não der, se der um completo, bom. Mas se não der, não, o Espírito Santo não é isso. Quando você entregou a sua vida para ele já veio habitar em você. A gente chama isso, às vezes, se você for estudar bem mesmo, na teologia, isso aí é um selo do Espírito Santo, e é mesmo. Agora, esse batismo qual Lucas fala aqui no livro de Atos, no capítulo 2, é um revestimento do Espírito Santo, é poder. E não são só palavras minhas para vocês agora, mas recebereis poder. É poder. Hoje eu estava conversando com o meu patrão, ele foi num culto ontem, e uma pessoa caiu endemoniada lá, e ele estava: nossa, mas a mulher deu trabalho, que todo mundo, ninguém conseguia expulsar. Mano, nós precisamos de poder. Precisa de poder. Se você quer receber poder, busca ele. Busca ele. Porque você buscar, lembra que eu falei semana passada, quando o pastor pôs a mão na minha cabeça, e a voz dizia: pede o que você quiser, e ele dizia: pede os dons do Espírito Santo, pede o Espírito Santo, porque nós necessitamos dele. Nós necessitamos dele mais do que a água que nós bebemos, mais do que o nosso alimento. Você quer ver? Deixa eu ver se eu tenho. Veja, vou contar para vocês agora o que aconteceu. Abraão, junto com a Sara, sua esposa, mandou
Agar, que era a serva deles, a mãe de Ismael, ia embora de casa. A Bíblia diz que Abraão fez uma trouxinha de alimento, um bocado de água, entregou para Agar, e Agar saiu para ir para onde? Para o Egito. Ela estava em Canaã, aqui em Canaã, e ela ia para o Egito. Beleza, estou livre agora, já não sou mais escravo. Ela era um escravo egípcio, não sou mais escravo, vou voltar para onde? Para minha casa. Eu vou ter um amparo, enfim, vou para casa. E a Bíblia diz que Agar pega na mão do menino, do Ismael, e vem andando esse percurso pelo deserto. O deserto, fugiu no qual deserto agora, mas ela vem andando com o menino pelo deserto, com uma vazia de água. O menino deu sede, pai é desse jeito, vocês que são pais, todos são, né, pai e mãe? A gente fica sem comer para dar para o filho. Era só um cântaro de água. O menino, mãe, estou com sede, toma água, mãe, estou com sede, toma água. Imagina um deserto, durante o dia são 40 graus, super quente. À noite é ao contrário, porque é frio. E ela não sabia, mas vocês sabem disso, que daqui de Canaã até o Egito, 40 dias. 40 dias caminhando pelo deserto, com um pedaço de pão e um cântaro de água. Era o que Agar tinha. O menino quer água, toma água, uma hora a água acabou. Eles deviam ter andado daquele na rua. E tinha 40 dias para andar. O menino, mãe quer água, a mãe agora acabou a água. A Bíblia diz que ela pega o menino, coloca o menino ali e sai um tiro de distância de um tiro de pedra e fica longe do menino, porque ela dizia consigo: não quero ver o menino morrer, porque para ela o menino ia morrer de sede, e era lógico. Aí o que acontece? Enquanto ela estava lá lamentando, o anjo pegou e bateu na porta de Agar, no coração dela. Você abrir a porta do seu coração, eu entro e você areia. Falei: Agar, o que você está fazendo aqui? Aí ela começou a lastimar a história. Porque eu estava lá e Abraão engravidou e agora ele pegou, mandou embora de casa, papai, minha senhora não me quer mais, e ele pegou e falou para ela: não, espera aí, aquele menino, o choro dele foi ouvido, lá no céu, e aquele menino vai ser uma grande nação, volta lá. E ela voltou lá. Quando ela voltou, tinha uma surpresa muito grande. Tinha um pé de zimbro, que é uma árvore do deserto. No pé do pé de zimbro, no pé daquela árvore, um oásis com água. Ela deu água para o menino, matou a sede do menino, catou a água, foi para o deserto. Passou 40 anos, 1.500 anos, desculpa, passou 1.500 anos desse acontecido. A Bíblia diz que Elias pega e começa a fugir de Jezabel. E Elias colocou na cabeça, falou assim: eu não tenho outro lugar para mim ir, senão no Monte Sião, o monte de Deus. E ele então sai daqui, de Canaã, para vir aqui para o Egito, aonde ficava o monte, a distância 40 dias. Ele já estava numa condição mais pior, porque não tinha o cântaro de água nem o pão. E ele então vem, quando ele veio, o calor do deserto, fadigando, Elias esquentou. E a Bíblia diz que ele adormece. Quando ele adormece, o anjo cutuca ele, bate na porta de Elias, eis que estou à porta e bate na porta de Elias, e dá para ele lá um cântaro de água, e mais um pão. Ele comeu, dormiu de novo, o anjo acordou ele de novo, ele comeu pela segunda vez, e ele saiu correndo. Você consegue entender isso? Aquele percurso de 40 dias, Elias foi correndo. Com a força daquela comida, não sei, ele correu até chegar no monte. O anjo, lá do pé de zimbro, que salvou Ismael e Agar, veio 1.500 anos depois para salvar Elias. Aleluia. E Elias chegou aonde? Chegou lá no monte. E sabe o que tinha lá no monte? Alguns anos atrás, ou melhor, alguns anos na frente, né? Não, alguns anos atrás, estava lá Moisés, em cima do mesmo monte, 40 dias de jejum, sem água, sem comida, sem pão, sem nada, mas ele tinha a presença de Deus.
E a gente podia esticar a história, que Jesus fica em cima do monte lá 40 dias e 40 noites, de jejum. O Espírito Santo estava lá. Ele nunca te desampara. Jamais ele te desampara. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu bati no peito a semana passada e bati no peito de novo. O Papa João Paulo II falava 80 idiomas, mas não falava a língua dos anjos, porque ela é reservada para você. Ela é para você. Quando você entrar dentro do culto, não fica com vergonha de dizer um glória a Deus bem alto, não fica com vergonha de falar, de conversar com ele. E vou te dar uma outra dica bem gostosa, desculpa, sem ofensa para ninguém. O culto começa às 7 horas, irmão, chega 15 para 7. Chega 15 para 7, tem um derramar aqui, foi um refrigerante, o povo saiu correndo, não deu tempo de limpar, você pode limpar. Tem as coisas que você pode fazer, isso é adoração, é dar o de melhor. Sabe a coisa que é mais difícil para o crente, irmão? É ele renunciar às coisas que é permitida. Porque o culto começa, desculpa, tá, irmãos? Sem ofensa. O culto começa às 8 horas. Então eu tenho direito de chegar às 8 horas, por que não? E o que está errado? Nada. Não está errado, você pode chegar às 8 horas. Mas Jesus, ele dá uma aula para nós. Ele diz assim que manda convidar um pessoal lá para a festa. Aí um pegou e falou assim para ele, ó, pede desculpa lá por mim, porque eu comprei uma junta de boi e eu tenho que ir lá experimentar. E ele, irmão, está errado em quê? Em nada. Se você for olhar para a época, as pessoas comiam porque alguém plantava. A junta de bois era para puxar o arado, mais produção, mais comida, mais renda. Não estava errado. Aí o outro, não, eu comprei uma terra, eu tenho que ir lá ver a terra. É a mesma coisa, é cultura. Um outro camarada que foi convidado disse assim, não, pede desculpa lá, por favor, porque eu casei agora, não tem jeito de eu ir. E se você não sabe, a gente vai saber disso quando estiver estudando Pentateuco. A pessoa, o homem, quando casava, se ele era um soldado e tinha que ir para a guerra, ele não ia, porque ele tinha casado aqueles dias. Era direito dele de não ir para a guerra. Ou seja, essas 3 pessoas que Jesus citou, todas elas tinham direito de fazer e executar o que eles estavam fazendo. Mas Jesus coloca eles como errados. Vou repetir para vocês, a coisa mais difícil para o cristão é renunciar às coisas que são permitidas. É permitido para mim, eu, que casei agora, não ir para o culto. É permitido para mim, que comprei a junta de boi, ir lá testar os bois. É permitido. Agora, se eu renunciar o que me é permitido, porque renunciar às coisas proibidas é mais fácil. Se eu roubava, eu não roubo mais. Eu adulterava, eu não adultero mais. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu isso, se eu aquilo, é proibido, eu não vou fazer. Agora, as coisas que são permitidas, não. Eu tenho direito de não chegar lá. Eu tenho direito de chegar no culto às 8, começa às 8. Agora, se você chegar 7h30, 15 para as 8, se você se colocar à disposição dele, mano, é outra coisa. Isso é adoração. Isso é adoração. É como a irmã que quer que o esposo vá fazer compra com ela. Quase todos os homens não é chegado ao tal de ir fazer a compra. Principalmente porque a mulher nunca escolhe, né? Ela faz o camarada debruçar lá um ano de sapato aqui e fala, não gostei disso, não vou ver outro, depois eu volto. E o homem fica lá naquela ansiedade, não vou ter tanto sapato, será que não serviu? Os homens são assim. Agora a mulher, ela não quer que você vá com ela. O que ela quer é que você tenha vontade de ir com ela. Você tenha desejo de ir com ela. Fala, não, eu vou ir com a minha esposa. Fico lá, eu sento lá, vai lá, amor, escolhe lá, procura lá o que você quer lá. A parte nossa quase geralmente é pagar mesmo, né? Vai lá, procura. Aí a volta, e como é que tá? Nossa, você ficou gata demais. Não é assim? Deve ser assim, devia ser assim. Elas querem que nós desejamos estar com elas naquilo que ela gosta. Agora você pensa, Deus, será que Deus não quer que você queira orar?
Ele quer que você queira orar. Às vezes você até não ora, mas você quer. Isso é adoração. É entrega absoluta. Faz isso, você vai ver se você não vai chegar aqui falando em língua estranha. Você não vai profetizar dentro da igreja. Se aquilo que a gente chama de mistério de Deus não vai acontecer. Apesar de que a minha visão é outra, que Deus não é Deus de mistério. Para mim Deus é Deus de revelação. Ele te revela o oculto. Ele te revela aquilo que precisa ser revelado dentro da igreja. Vai orar, vai falar comigo. Sinta desejo disso, sinta vontade disso. Às vezes eu vou ler a Bíblia, eu vou para um lado, a minha mulher vai para o outro. E ela está lendo, às vezes eu levanto e falo assim, vou lá ver como é que está lá. Eu chego, ela está escrevendo um livro, está lendo, escrevendo. Eu fico curioso com aquilo, voltava e o tempo passou. Um dia eu falei, mas o que tu escreve? Mas tem uma curiosidade. Deve ser um ensino que eu não aprendi ainda. Irmãos, ela escreve os versículos que ela lia. Está tudo escrito aqui na Bíblia, mas ela coloca tudo aqui, ó. Escreve os versículos da Bíblia. Eu falei, eu vou ter uma ideia aqui, eu vou um punhado de papel, você vai escrever a Bíblia toda. Dedicação. Entrega, porque é isso que Ele espera de nós. A renúncia do nosso direito. Eu tenho direito à vida, não sei se você sabe disso, mas nós temos direito à vida. A Constituição garante o direito à nossa vida. E eu abro mão da minha vida. É o versículo mais louco que eu conheço da Bíblia. Eu fico pensando, mas não pode. Como que escrever isso aqui? Está escrito assim. Deixa eu beber um pouco d'água. Não está escrito, deixa eu beber um pouco d'água não, tá? Está escrito assim, aquele que achar a vida. Olha só. Tá, eu estou aqui no mundo. Aí às vezes eu estou achando que eu estou vivendo. Porque eu estou aproveitando, gozando de tudo que o mundo me oferece, eu estou vivendo, como que não? Aí aquele que achar a vida, perdê-la lá. Você perde aquela vida e acha essa vida aqui. Agora sim eu estou vivendo a vida. E o versículo segue dizendo assim, aquele que achar, que perder a vida, ou que achar a vida, perder-la. Você conseguiu compreender? Você acha que tem a vida, você perde aquela vida para encontrar a vida. Aí quando você encontra a vida, você perde aquela vida para você encontrar a vida. Ou seja, não tenho amor a mim, no sentido de que a minha vida vale mais do que ele, a minha vida possa valer mais a ponto de que eu vou dizer não na hora de ter que negá-lo, ou dizer sim para negá-lo. Nada, absolutamente nada, pode estar entre você e ele, nem mesmo a sua própria vida. Para ter essa certeza, nós precisamos de algumas coisas. Conhecimento do céu, conhecimento do que nos aguarda antes da fundação do mundo. Antes, ele não tinha feito nada do mundo, ele já tinha preparado o seu lugar. Por isso, João 14, Jesus diz assim, o que diz? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele afirma, há muitas moradas. E aí ele pega e coloca, se existe alguma dúvida. Ele diz assim, e se não fosse assim, ou seja, se não tivesse muitas moradas, eu teria dito, eu vou preparar lugar. Se não tivesse as moradas prontas, ele ia preparar lugar para você. Mas elas estão prontas, antes da fundação do mundo. Isso nos faz negar a nós mesmos, nos faz negar a nossa vontade, nos faz negar quando nós somos ameaçados. Você é crente mesmo? Deixa eu ler um outro pedaço aqui do livro aqui que eu achei, porque senão vocês vão ficar para brigar comigo, eu não li o livro, vocês compraram ele. Né? Eu acho que eu já até falei sobre isso aqui também. A contribuição de Atos, página 24. A contribuição de Atos é uma contribuição histórica, sem negar que o propósito principal de Atos é a edificação de crentes e que suas contribuições teológicas são significativas. Não podemos perder de vista o fato de que Atos se propõe narrar eventos históricos. Essa narrativa de eventos históricos, a fundação e o crescimento da igreja, com sua ênfase em particular na carreira de Paulo, não encontra paralelo e, portanto, é uma fonte inestimável para o nosso conhecimento desses eventos. Veja bem o que aconteceu. Até falei agora há pouco sobre isso. Quando ele vai escrever o livro de Lucas,
ele procura todas as fontes. Agora o livro de Atos, se qualquer pessoa quiser olhar se aquilo é verdade, fazendo comparação, é impossível. Porque Lucas foi a testemunha ocular. Lembra do Eutico, que caiu da janela e morreu? Lucas estava lá dentro. Lembra do Pedro, que na prisão, pensando que estava tendo uma visão? Lucas estava lá dentro. E é interessante que um pouco antes de Pedro sair da prisão, sabe o que acontecia? Quem sabe disso? A igreja orava. A igreja estava em contínua oração, e por causa da oração da igreja, o anjo foi lá, o Espírito Santo foi lá e falou: Pedro, vamos embora, meu irmão, senão não dá para cima mais não. Você quer ver o que é um ato de fé? Jesus, os discípulos estavam aqui dentro do barco, navegando em alto mar, e Jesus aparece lá na frente, vinha ao encontro deles. Um olhou e falou assim: tem alguém vindo. O outro gritou: é um fantasma. Desespero total. Não é para menos. A gente só não corria porque não tinha jeito, era só água. Desespero total. É um fantasma. Um fantasma não está vindo ao nosso encontro. E Jesus pega e diz: eu não tenho, sou eu. O Pedro, que era o afoito, que tentou arrancar a orelha do mal. Na verdade, ele não queria arrancar, não era a orelha não, mas ele tentou foi a cabeça. Porque a pontaria não era boa, tirou só pela orelha mesmo. O Pedro pegou e falou: Senhor, se é o Senhor, me manda ir com o Senhor, andar sobre as águas. E Jesus falou assim para ele: venha. E ele desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Um feito que ninguém tinha feito. Algumas pessoas dizem assim: mas ele afundou, ele duvidou. Beleza. Vamos ver quem era Pedro? Pedro ele era um pescador, vivia da pesca. Pedro sabia que ele estava no mar da Galileia, no meio do mar da Galileia, no lugar mais profundo. Pedro sabia que se ele afundasse ali, ele não voltava. Aí eu, que não ando em cima das águas, vou dizer, ele estava com pouca fé. Não, ele tinha uma fé muito grande. A pergunta é: Jesus, quando ele pegou na mão de Pedro, levantou Pedro, ele pegou Pedro nos braços e saiu carregando até o barco? Ou Pedro veio andando? A lógica, Pedro veio andando. Um homem de muita fé. Crer no que é impossível. É um homem de muita fé. Agora eu vou trazer para vocês a respeito do Espírito Santo. A vida de Pedro. A Bíblia diz, no livro de Atos, que as pessoas pegavam os enfermos da cidade, colocavam aqui sentado, aquela fileira de enfermos, e Pedro vinha e a sombra dele passava. A sombra passava nos enfermos e eles eram curados. Consegue imaginar isso? A sombra, só a sombra curava eles. Parecido lá com Eliseu. Morreu, jogaram ele dentro de uma cova, ele estava lá, já estava só os ossos, teve uma guerra, aí tinha um camarada lá, parece que estava, morre não morre, já estava morto, jogaram ele dentro da cova. Quando ele tocou nos ossos do Eliseu, o homem ressuscitou de novo, saiu correndo atrás dos amigos dele. Os amigos, você não estava morto, estava, mas ressuscitei, vamos embora. Sabe o que é isso? Espírito Santo. Isso são as coisas que ele disponibiliza para nós. 9 dons do Espírito Santo. Se, quem sabe, cai para mim, nós vamos falar sobre os 9 dons do Espírito Santo, que foi destinado para a igreja, não foi para os apóstolos. Alguns cristãos dos nossos dias de hoje dizem que já acabou esse negócio, que não tem dons, não tem esse negócio de Espírito Santo. Não tem. Os dons estão destinados para nós. Pode buscar ele. Fique com vergonha de abrir a boca, de gritar. Imagina você, irmão, você está falando com Deus que deu a vida para você. Na Copa do Mundo, não sei se vocês assistiram a Copa do Mundo, eu gostei só do último jogo. Acho que foi até o que eu vi. O time que você está torcendo, no caso seria o Brasil, no nosso caso, fazia um gol. Mano, aquilo gera dentro da gente, você quer gritar, você quer improvisar, você quer falar qualquer coisa. É raro aquele que fica quieto. O negócio flui dentro da gente. Assim é quando você encontra com ele.
Porque ele supera todas as suas necessidades. E isso é literal, é real. O Espírito Santo, ele supera todas as suas necessidades. Então grita, fala glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Você quer ver o que acontecia lá no céu? Que João viu? Ele viu os anjos lá. Eu acho que a visão de João veio junto com uma pergunta. Os anjos todo momento, irmãos. Eu estou falando de um tempo atemporal. Não era 24 horas, não era 2 horas de culto. Todo momento eles diziam: Santo, 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 Santo. Mano, não parava não. Santo, Santo, Santo. Não parava, irmão. Entrava hora, entrava dia, saía ano. Santo, Santo. Eu acho que a pergunta de João é aquela: o que esses camaradas estão vendo? Simplesmente vendo a santidade dele. E Davi ele mostra para nós um pouquinho desse negócio. Davi, o que você quer? O que é a coisa que você mais deseja? Eu desejo estar dentro da casa do Senhor. Para quê, Davi? Para contemplar a sua glória. Para todo momento estar olhando: santo, tu és santo, o Senhor é santo. É assim que nós devemos prestar um culto a Ele. Não é prestar um culto andando, conversando. Um culto é para Ele. Eu falei a semana passada, o motivo de você ter vindo para cá, aceitar a Cristo, congregar, talvez pode até ser por uma cura, um livramento em casa, Deus cuidar lá dos filhos, pode até ser esse. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é louvar a Ele, adorar a Ele, se entregar a Ele, reconhecer a nossa pequenez, como diz o pastor Milton hoje. Reconhecer a nossa pequenez, reconhecer quem nós somos. É a ceia, irmãos. A ceia diz o quê? Examine, pois, o homem a si mesmo, e depois em uma ordem, e coma desse pão e beba desse cálice. Agora vai te examinar. O que você vai encontrar? Quando você olha para você vai encontrar nada. Porque a Bíblia diz que a nossa justiça, elas são como trapo de imundícia. Se você não sabe o que é o trapo de imundícia referido da Bíblia, as ataduras que as pessoas leprosas colocavam. Aí quando tirava aquilo ali, era o trapo de imundícia. E a nossa justiça, ou seja, o que nós fazemos de certo, pelo menos aos nossos olhos, é comparado com aquilo. Por quê? Porque nós não conseguimos nos justificar perante Ele. Existe uma maneira só de nós justificar perante Ele. E Ele ensina isso para nós. Ele diz assim: olha, se a vossa justiça não exceder, não for maior do que a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum você entra no reino dos céus. Ou seja, você vem te examinar. Se você for olhar a justiça própria, você diz: eu jejuei essa semana, eu orei, eu não falei mal de ninguém, eu estava dentro da igreja, eu posso ceiar. Aí você vai estar sendo o quê? Merecedor. E a Bíblia nos coloca como o que é graça, favor imerecido. Então nós não merecemos nada. Ou seja, quando você, lá de Coríntios, na ceia, for examinar você vai se remeter à cruz. Por quê? Porque é um memorial. A ceia é um memorial. Aí quando você se remete à cruz, você vai encontrar aqui um Cristo, o Filho de Deus, crucificado, sem nenhum pecado, sem merecer estar ali por você. E se você quiser me fazer a pergunta, fala: irmão, como que foi comigo? Eu nem lá estava. Aí eu te respondo. Na oração sacerdotal de Jesus, em João 17. Ele diz assim, orando para Deus, ele fala assim: eu não rogo somente por estes, os seus discípulos, mas eu rogo por todo aquele que pela tua palavra não de crer em mim. Alguém crê em Deus aqui? Aleluia. Ele estava orando por você, ele estava fazendo um sacrifício por você. E quando você nascer, que você se examina e não se acha justiça dentro de você, porque não tem, você volta para a cruz. E você vê um que morreu e te dá direito, te torna digno de participar da ceia. Através de quem? Do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. E o meu tempo já está bem em cima dele. E eu espero muito estar ajudando vocês, tá?
Esse parágrafo que nós lemos, não terminei de concluir, mas mostra que Lucas, ele foi testemunha ocular. Ele viveu. O que ele escreveu não pode ser comparado. Ah, fulano também escreveu. Não, não pode. Tem até uma outra passagem aqui bem mais na frente, eu sublinhei aqui também, que fala a respeito de alguns atos que Lucas escreve e que pode ser comparado. Fugiu aqui, mas semana que vem eu falo para nós não perder tempo. Aqui, achei aqui na página 27, diz assim, no segundo parágrafo aí, bem na frente, no meio, diz assim: em Atos dos Apóstolos, a referência que Lucas faz à morte de Herodes Agripa, isso é uma referência que era possível pesquisar porque estava na história. A morte de Herodes Agripa, há uma fome, ele faz menção a isso, há uma fome terrível em meados da década de 40. Ao edito de Cláudio, que expulsou os judeus de Roma. Ele faz menção a essas coisas. A substituição do procurador romano na Judéia, Félix, por Festo, e a um terrorista egípcio ativo em meados dos anos 50, são todas confirmadas em fontes históricas seculares. Esse relato que Lucas escreve em Atos, ele viu e outras pessoas também viram e presenciaram e escreveram. O Joséfo, o historiador, quase todas as coisas da Bíblia que o Joséfo, que viveu lá na época também e fez ali os seus comentários, ele confirma essas coisas que Lucas disse. Além disso, Lucas escreveu porque ele viu. Ele não precisou de pesquisar outras fontes para o Atos como ele fez no Lucas. Os irmãos compreenderam? Eu queria que você pudesse entender que o livro de Atos, ele é para te incentivar a buscar o Espírito Santo. E depois, te incentivar a pregar o Evangelho. Tem mais um. Te incentivar a ser testemunho fiel de todos os atos, os feitos de Jesus Cristo. Na minha igreja nós temos um trabalho nosso que chama Atos 29. Você for ver o livro de Atos, Atos tem 28 capítulos, para no capítulo 28. Mas lá nós temos o Atos 29. Por quê? Porque Atos é a expansão do trabalho de Cristo. Quando parou no capítulo 28, ele foi expandido pela igreja e está sendo até hoje. Não é pela minha igreja, é por todas as igrejas, é expandido até hoje. Ainda que vocês podem até não ter contemplado, ter visto, mas nós fazemos milagres através do Espírito Santo, porque a Bíblia nos dá esse direito. Nós pregamos e pessoas convertem através do Espírito Santo. A expansão, ela é real. Agora precisa da sua dedicação. A Bíblia diz assim, é a última coisa, prometo. A Bíblia diz assim, uma pergunta. O profeta Isaías, depois Paulo dá uma pincelada também. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isso é uma pergunta. E é Deus fazendo através do profeta Isaías. A quem eu vou enviar? Quem há de ir por nós? É você? É pastor? É você? É você? É você, irmão? É o nenenzinho? Quem que eu enviarei? Quem que vai ir por mim? Disse Deus. Pergunta Deus. Quem há de ir por nós? A igreja aqui na terra, irmãos, ela tem assim uma doutrina. E é necessário você ter um curso desse para você ser consagrado a diácono, a evangelista, pastor, missionário, enfim. Você já deu o primeiro passo. Agora se coloque na posição. Porque Deus, ele procura dois tipos de pessoas na terra. Um que todo mundo conhece, um verdadeiro adorador, que o adora em espírito de verdade. Ele precisa encontrar isso em nós. O outro tipo, outra qualidade de pessoas que Deus procura na terra, é alguém que esteja na brecha. Sabe o que é uma brecha? Alguém que esteja na brecha e interceda pela cidade para que eu, disse Deus, não venha e a destrua. Eu disse que ia parar, mas já foi 1 minuto. Deu 1 minuto.
Deus falou para Moisés, para Abraão, que ia destruir Sodoma e Gomorra. Abraão chegou diante de Deus, eu vou encurtar, mas isso aqui é tremendo. Abraão chegou diante de Deus e falou assim, mas Senhor, se tiver lá 50 justos, o Senhor destrói? Ele falou, não, por amor de 50 não destrua. Se tiver 25, não destrua. Se tiver só 10, não destrua. Me perdoa, mas se tiver só 5, eu não destruo. 5 justos. Sodoma e Gomorra era culpado. Nós temos aqui hoje 3, 5, 10, comigo, pastor 12. Nós temos 12 justos. São 12 que não são pecadores, são 12 justos. Porque nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Ele não vai destruir a cidade se nós nos encontrarmos na brecha e interceder pela cidade, interceder pelo nosso setor, interceder pelo nosso estado. Ele não vai destruir a cidade, ele te queima, ele está te procurando. Aí Jeremias fala assim, mas eu não sei nem falar. Ele não diga que você não sabe falar, porque o que eu te disser, você vai falar. Fica de pé, por favor. Eu vou tentar reservar a última aula, para vocês não ficarem com prejuízo e a gente responder as perguntas. Aí, eu vou dar uma olhada lá na... Vocês têm prova já, não tem? Ou não entrega agora? Tem, no final do livro todo mundo tem prova. Não. Mas ela não é uma prova destacada, não? É destacável, no final. Quando eu fiz, ela é... É destaca. É destaca. Ah, tá, é para arrancar ela daqui, né? É assim. Aí eu vou dar uma pincelada na prova, para que... Aqui, né? Para que vocês não fiquem no prejuízo de... Não falou nada sobre a prova, porque o meu intuito, irmãos, é de que você conheça e tenha sede de conhecer. Amém. Esse aí é meu desejo. Amém. E, por favor, vocês podem participar, tá? Isso aqui, aquilo ali, ajuda nós. Cada pergunta que você não fizer, que eu não souber responder, me edifica para estudar. Vamos orar? Amém. Deus abençoe a todos. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por este momento que nós passamos juntos, meditando na tua palavra. Eu te peço, Senhor, que o Senhor jamais, Pai, deixe separar de nossa mente e do nosso coração essa palavra. A palavra do Senhor, que o Senhor deixou relatada e escrita para nós. Em nome de Jesus, Pai, impregna, Senhor, toda essa mensagem dentro do nosso coração. Escreve em nosso entendimento para que nós jamais venha fugir da tua verdade. Em nome de Jesus eu te agradeço. Muito obrigado, Pai.